Algumas mulheres sentem atração, mas não permitem que o corpo mostre. Fingem desinteresse, evitam contato visual, mudam de assunto, tudo para manter o controle. Mas o corpo feminino raramente obedece à mente. O olhar foge, mas volta. O tom de voz muda. A presença de um homem certo muda o ar, mesmo quando ela tenta disfarçar. E o mais curioso, a maioria dos homens nem percebe. Eles confundem frieza com desinteresse, quando na verdade ela está lutando contra o próprio desejo. A mulher que gosta, mas tenta esconder, é a mais difícil de decifrar e a mais perigosa, porque ela testa, observa e só entrega quando sente que o homem é diferente dos outros. Hoje eu vou te mostrar como reconhecer os sinais sutis que ela tenta esconder e o que fazer quando perceber que ela te quer, mas ainda não tem coragem de admitir. 1. Ela age como se você não fizesse diferença, mas o corpo dela entrega. Quando uma mulher gosta de um homem e tenta esconder, a primeira defesa é a indiferença. Ela finge que você é só mais um, que não se importa, que está ocupada demais para notar sua presença. Só que o corpo dela trai essa encenação. O olhar dura um segundo a mais, o tom de voz suaviza quando fala com você, e o sorriso aparece mesmo quando ela tenta disfarçar. É sutil, mas está lá. Ela vai te tratar com uma mistura de proximidade e distância. Um dia é atenciosa, no outro fria. E isso não é confusão, é controle. Ela está testando se você percebe o que está por trás da máscara. Porque a mulher que tenta esconder o que sente quer ter certeza de que você é capaz de ler o que ela não diz. O corpo feminino não mente. Quando ela se aproxima um pouco demais, brinca com o cabelo ou toca o próprio pescoço enquanto conversa, o subconsciente dela está falando por ela. Esses pequenos gestos são respostas químicas, não planos. Ela quer que pareça casual, mas no fundo, está tentando equilibrar o desejo com o medo de se entregar. O maior erro dos homens é acreditar que desinteresse e autocontrole são a mesma coisa. Quando uma mulher realmente não se importa, ela é neutra. Não provoca, não evita, apenas ignora. Mas quando ela gosta e tenta esconder, atenção. Um tipo de energia que parece contraditória. Ela se afasta, mas não quer ir longe. Te evita, mas fica por perto. Não fala sobre sentimentos, mas reage a cada palavra sua. É nesse jogo silencioso que ela revela tudo sem perceber. E se você souber observar, vai entender que a indiferença é só uma forma de proteção. Porque o que ela teme não é o amor, é se entregar para o homem errado. 2. Ela se irrita com você sem razão aparente. Quando uma mulher sente algo que não quer sentir, o corpo e a mente entram em conflito. E esse conflito aparece como irritação. De repente, o que você faz parece errado. Ela implica com o que você diz, te provoca, corta suas frases ou solta pequenos comentários só para te desestabilizar. Não é raiva, é resistência. É o jeito que ela encontrou de tentar reconquistar o controle que você tirou sem perceber. Ela sente que você desperta algo dentro dela que não consegue controlar, e isso a incomoda. Por isso, a reação natural é se proteger através da crítica. Mas observe bem: a irritação dela vem misturada com curiosidade. Ela discute, mas continua ali. Reage, mas não se afasta. Esse é o sinal de que o que ela sente é mais forte do que o que ela quer admitir. Muitas vezes, essa irritação é só uma forma disfarçada de atenção. Quando ela provoca, te desafia ou ironiza, está tentando criar uma distância emocional enquanto o corpo pede o contrário. É como se dissesse: você não me afeta, quando na verdade você já está dominando o espaço emocional dela. Homens maduros entendem isso e não reagem com ego. Porque se você responder com raiva, confirma o medo dela, o medo de que você seja igual aos outros. Mas se você mantém a calma, o sorriso e a presença, o jogo muda completamente. Ela começa a baixar a guarda porque percebe que sua energia é estável e não depende da aprovação dela. Quando uma mulher se irrita com você sem motivo, não fuja. Observe. A irritação é muitas vezes o primeiro estágio da atração reprimida. Ela está tentando te rejeitar da boca para fora, mas o corpo dela já te escolheu. A raiva dela não é o oposto do desejo, é o disfarce dele. E quanto mais ela tenta esconder, mais visível se torna para o homem que sabe ler sinais. 3. Ela te evita, mas está sempre por perto.
Quando uma mulher gosta e tenta esconder, a distância é a forma mais elegante de disfarce. Ela evita estar sozinha com você, muda de caminho, responde de forma seca, mas de alguma forma está sempre presente. Ela aparece nos mesmos lugares, participa das mesmas conversas, reage às suas histórias ou surge de repente em situações que parecem acidentais. Só que não são. A mente dela quer se afastar, mas o instinto puxa na direção contrária. Então ela cria um jogo silencioso de aproximação e fuga. Finge que é coincidência, mas está prestando atenção em tudo o que você faz, quem você olha, como fala, com quem interage. E cada pequena coisa que você faz sem notar vira combustível para o desejo que ela está tentando conter. Esse comportamento confunde muitos homens porque parece contraditório, mas para ela é autoproteção. Quanto mais forte o interesse, maior o medo de perder o controle. Então ela escolhe o meio termo. Se mantém presente o suficiente para sentir, mas distante o bastante para fingir que não sente. Quando você percebe esse padrão, não a confronte. Não diga eu sei que você gosta de mim. Isso quebra a atenção e tira o poder do momento. O que você deve fazer é manter o equilíbrio. Esteja disponível, mas não implorando. Olhe quando ela não espera, mas não force o contato. Essa postura faz o cérebro dela trabalhar contra o próprio plano, porque o que é reprimido se intensifica. O corpo dela vai começar a trair o disfarce, o olhar dura demais, a voz muda de tom, o riso vem fácil demais. São sinais involuntários, pequenas rachaduras na armadura emocional. E é nelas que o interesse real se revela. Quando uma mulher te evita, mas continua presente, não é confusão. É desejo contido. E o homem que entende isso não persegue nem recua. Ele observa, entende o ritmo e deixa ela vir por vontade própria. Porque quando ela finalmente parar de fugir, vai ser por escolha e não por pressão. 4. Ela fica mais feminina ao seu redor, mesmo sem perceber. Nenhuma mulher muda de postura por acaso. Quando ela gosta de um homem, mas tenta esconder, o corpo começa a se ajustar sutilmente. O tom de voz suaviza, os gestos ficam mais delicados, o sorriso aparece com mais frequência. Mesmo quando tenta manter o controle, o instinto fala mais alto. E o instinto feminino responde à energia masculina. Ela pode continuar negando, agir como se você não tivesse importância, mas o corpo dela entrega tudo. O jeito de sentar muda, o cabelo vira distração, as mãos ganham vida própria. O olhar procura o seu sem querer, e o corpo busca espelhar o seu ritmo. É como se a presença dela tentasse se harmonizar com a sua. Essas mudanças são quase invisíveis, mas um homem atento percebe. E quanto mais calma e presença você transmite, mais o corpo dela reage. Porque o corpo feminino reconhece estabilidade e responde a ela com suavidade. Quando ela se sente segura, mesmo que inconscientemente, a feminilidade aflora. E é isso que a entrega. Muitos homens erram aqui ao tentar forçar esse processo, querendo confirmar o interesse com perguntas diretas ou comentários óbvios. Isso destrói o mistério. A mulher que está tentando esconder o que sente precisa de espaço para se render, não de pressão. O charme está em deixar ela se contradizer aos poucos, até perceber que o próprio corpo já contou tudo. Você vai notar isso nas pequenas coisas. O jeito como ela ajeita o cabelo enquanto fala com você, o sorriso involuntário quando você se aproxima, ou a forma como ela se torna mais doce sem perceber. Não é encenação, é reação. O homem que entende esses sinais não precisa decifrar palavras, porque o corpo dela já disse tudo. A mulher pode esconder sentimentos, mas nunca consegue esconder a feminilidade que desperta quando está diante de um homem que a atrai de verdade. 5. Ela te escuta mais do que precisa. A mulher que tenta esconder o interesse presta atenção em cada detalhe seu, mesmo quando finge que não se importa. Ela lembra frases que você disse há semanas, detalhes pequenos que até você esqueceu, e reage com sensações sutis a coisas que passam despercebidas por outros. Não é amizade, é curiosidade emocional. Ela está tentando entender por que você a afeta tanto. Durante conversas, ela parece distraída, mas está absorvendo tudo. Cada história sua, cada opinião, cada expressão se transforma em uma peça do quebra-cabeça que ela monta em silêncio. A mulher que gosta, mas não quer demonstrar,
Te observa como quem lê um livro em voz baixa, fingindo indiferença, mas sem perder uma palavra. E há algo mais. Ela não escuta para responder, escuta para sentir. O tom da sua voz, o ritmo, as pausas, o olhar. Tudo isso aprende mais do que ela admite. É por isso que, mesmo quando tenta agir fria, sempre encontra um jeito de manter contato. Uma mensagem despretensiosa, um comentário aleatório, uma pergunta sem sentido aparente. Tudo disfarçado de casualidade, mas cheio de intenção. Muitos homens não percebem porque esperam declarações explícitas. Só que o interesse feminino raramente é direto. Ele é sutil, constante e inteligente. Uma mulher pode te rejeitar em palavras e, ainda assim, continuar se conectando emocionalmente em silêncio. Quando ela te escuta com atenção verdadeira, é porque você despertou algo nela que vai além da curiosidade momentânea. O segredo é não quebrar o encanto. Não tente provar nada. Não se apresse em definir o que existe. Continue sendo você, calmo, natural, inteiro. Isso é o que mantém o interesse crescendo. Porque, no fundo, ela não quer resistir. Ela só quer saber se pode se sentir segura para parar de esconder o que sente. E o homem que não pressiona, mas continua presente, acaba sendo o único que ela não consegue ignorar. 6. Ela fica diferente quando você está perto. Não importa o quanto tente disfarçar, o corpo dela muda na sua presença. A energia, o olhar, até a forma como ela respira. Quando uma mulher sente algo e tenta esconder, o corpo entra em estado de alerta. O tipo de alerta que vem com atração, não com medo. Ela fica mais consciente dos próprios gestos, pensa duas vezes antes de falar e começa a se preocupar com coisas que, normalmente, não importariam. Você vai notar pequenas diferenças. O tom de voz dela muda quando fala com você. Ela ri com mais facilidade, ou fala mais devagar, tentando controlar o que sente. Às vezes, tenta agir de forma impassível, mas o olhar a entrega. Mulheres expressam emoções nos olhos e é impossível fingir neutralidade quando o corpo está reagindo por dentro. Ela se torna mais atenta, até o que não diz. Quando você chega, ela endireita a postura. Quando você fala, ela te observa com mais cuidado. E mesmo que tente se mostrar ocupada, existe sempre aquela hesitação sutil. Uma pausa que entrega tudo. O curioso é que ela sabe que está diferente. E tenta compensar isso com uma fachada de autoconfiança. Vai brincar, rir alto, fingir que não se importa. Mas tudo o que ela faz é uma tentativa de esconder o fato de que você a desestabiliza. Não é algo que se explica. É uma mistura de tensão e conforto, de nervosismo e curiosidade. O tipo de energia que transforma algo simples em algo carregado de significado. Quando uma mulher começa a agir diferente perto de você, não é coincidência. É a maneira dela lidar com o conflito interno entre o que sente e o que quer esconder. E o homem que entende isso não precisa correr atrás. Ele só precisa existir com calma, porque quanto mais tranquilo ele é, mais o corpo dela vai reagir. No fim, ela não muda porque quer. Muda porque o corpo dela já decidiu antes que a mente aceitasse. 7. Ela tenta mostrar que outros homens a querem. Quando uma mulher gosta de um homem, mas não quer admitir, uma das primeiras reações é testar o valor dele. E a forma mais sutil e eficaz de fazer isso é demonstrar que outros homens também se interessam por ela. Ela não faz isso por vaidade pura. Faz porque quer ver se você reage. Quer saber se há algo em você que realmente se importa ou se você é mais um homem indiferente. Ela pode comentar sobre alguém que a elogiou, sobre um ex que ainda manda mensagens, ou até soltar pequenas histórias sem importância sobre outro homem. Tudo com a voz tranquila, mas os olhos atentos à sua reação. Ela quer ver se o seu corpo muda, se o seu olhar se altera, se a sua energia se transforma. Esse tipo de atitude é um jogo psicológico. Ela está tentando esconder o próprio interesse criando uma cortina de fumaça. Quer que você pense que ela tem opções, quando, na verdade, quer entender se você a enxerga como única. É uma forma de proteger o ego e o coração ao mesmo tempo. Disfarçar o desejo por trás da autossuficiência. Homens inseguros caem nessa armadilha e reagem com ciúmes, sarcasmo ou competição. Homens maduros não. Eles entendem que o jogo dela é uma tentativa de controle. E o verdadeiro controle vem da calma. Quando você não demonstra afetação, mas mantém presença, o encanto muda de lado.
A atenção volta para ela, porque percebe que o poder que tentava usar contra você não funciona. O que ela quer, no fundo, é sentir que você notou, mas não cedeu. O homem que sabe manter o olhar firme, o sorriso confiante e a energia estável, sem se justificar, desperta algo muito mais forte do que curiosidade: respeito. E quando uma mulher respeita um homem emocionalmente, esconder o que sente deixa de ser uma opção. A calma dele se torna o gatilho que desmonta todas as defesas dela. 8. Ela tenta te convencer de que não gosta de você. Nada é mais revelador do que uma mulher tentando negar com palavras aquilo que o corpo já confessou. Quando ela começa a dizer frases como: "Eu nunca ficaria com alguém como você", "Você se acha demais", ou "Você entendeu errado", na verdade está tentando convencer a si mesma, não a você. A mente dela está lutando contra o sentimento que já se formou. E quanto mais tenta negar, mais evidente o interesse se torna. Esse tipo de mulher costuma agir com firmeza, se mostrar fria, até debochada. Mas é tudo estratégia. Ela cria uma barreira para não se sentir vulnerável, porque sabe que se baixar a guarda, você vai perceber o quanto ela se importa. E isso a assusta. O controle é o escudo dela, e a negação é a forma de mantê-lo. Observe o contraste: ela tenta parecer distante, mas sempre está envolvida nas suas conversas. Faz questão de corrigir você, discutir, desafiar. A verdade é que ninguém gasta tanta energia com alguém que não desperta nada. O problema é que o orgulho feminino não aceita essa ideia de estar emocionalmente exposta, então o cérebro dela faz o que pode para negar a evidência. Quanto mais ela tenta provar que não gosta, mais o comportamento entrega o oposto. Ela se incomoda com a sua ausência, reage às suas atitudes e até sente ciúmes disfarçados de ironia. É uma guerra interna entre o que ela quer sentir e o que acredita que deveria sentir. E o pior erro que um homem pode cometer é tentar forçar a verdade. Se você confrontar, ela se fecha. Mas se você mantiver a calma, agir com naturalidade e continuar sendo o mesmo, o muro começa a rachar sozinho. Porque ninguém consegue fingir desinteresse por muito tempo diante de alguém que mantém o controle emocional. Quando uma mulher tenta te convencer de que não gosta de você, é porque está tentando se convencer disso também. E no fundo, o esforço dela já é a prova de que perdeu o controle. 9. Muitos homens não sabem ler o silêncio dela. E é aí que perdem. A maioria dos homens ainda acredita que, se uma mulher não fala, é porque não sente. Que silêncio significa desinteresse? Mas isso é uma leitura imatura do comportamento feminino. Quando uma mulher gosta e tenta esconder, o silêncio é o lugar onde ela se protege. É ali que ela processa, observa, testa. E o homem que não entende isso acaba estragando tudo tentando forçar respostas que ela ainda não está pronta para dar. O problema é que muitos homens confundem presença com insistência. Querem respostas imediatas, reações óbvias, confirmações verbais. Mas a mulher que sente e tenta esconder não entrega assim. Ela quer sentir segurança. Quer saber se você aguenta o mistério, se você permanece quando não há garantias. E a maioria falha aí, porque não suportam o silêncio. Um homem ansioso fala demais, se explica demais, tenta preencher os espaços que deveriam ser deixados vazios. Isso faz ela se afastar, porque o que atrai uma mulher de verdade é a energia de quem está confortável no próprio silêncio. É o homem que não se apressa, não se desequilibra e não busca aprovação. E aqui vai o ponto que muitos precisam ouvir. O silêncio feminino não é rejeição, é teste. Ela quer ver se você é capaz de entender o que está acontecendo sem precisar que ela diga. Se você entra em pânico, ela perde o interesse. Mas se você mantém a calma e continua sendo autêntico, o jogo muda completamente. As mulheres não se apaixonam por palavras. Elas se conectam com a energia de quem as faz se sentir seguras até no silêncio. E o homem que entende isso nunca precisa correr atrás. Porque no fim, o silêncio dela é só uma forma de esconder o barulho que você causa por dentro. E se você aprendeu a escutar o que ela não diz, já está um passo à frente de quase todos os outros. 10. Quando ela finalmente relaxa ao seu redor, você já ganhou. Existe um momento em que toda mulher para de lutar contra o que sente. Ela ainda tenta manter o disfarce, mas o corpo não colabora mais. A voz fica mais suave, o riso mais solto, o olhar mais direto. É quando ela começa a se sentir segura. Não porque você forçou, mas porque você permaneceu o mesmo o tempo todo.
E é exatamente aí que ela se entrega, mesmo que ainda diga que não gosta de você. A mulher que relaxa perto de um homem revela mais do que 1000 palavras. O corpo dela para de se defender. As conversas fluem. O toque não precisa de justificativa. E o olhar carrega um tipo de conforto que só aparece quando o desejo se mistura com confiança. É o ponto onde o interesse deixa de ser jogo e se torna conexão. Mas esse momento só chega para o homem que não tentou acelerar nada. O homem que entendeu que a atração feminina é um processo, não uma conquista. Que ela precisa de tempo, de estabilidade emocional e de uma presença verdadeira para baixar a guarda. Quando ela relaxa, o que antes era resistência vira entrega. E o homem que sabe ler isso não precisa mais de palavras, nem de provas. Ele apenas sente. Porque quando uma mulher finalmente se sente em paz ao seu lado, ela já decidiu, mesmo que ainda tente fingir o contrário. Os homens vivem pedindo sinais claros, mas ignoram os que estão bem na frente deles. A verdade é que as mulheres raramente demonstram interesse de forma direta. Não porque querem brincar, mas porque precisam se proteger. E o que separa um homem comum de um homem que realmente entende o feminino é a capacidade de ler o que não é dito. Muitos ainda acreditam que precisam conquistar uma mulher, quando na verdade só precisam parar de estragar o que ela já está sentindo. A mulher que tenta esconder o desejo está, na verdade, torcendo para que você perceba, mas sem destruir a sutileza do momento. O problema é que a maioria fala demais, pressiona demais e perde o encanto que o silêncio dela constrói. Se você entendeu isso até aqui, já enxerga o jogo por dentro. Agora quero que comente suas experiências. Se você já percebeu esses sinais e como reagiu. Eu leio tudo e respondo sempre que posso. E não esquece, curte, compartilha e, acima de tudo, se inscreve no canal. Isso é o que mantém esse espaço vivo, direto e verdadeiro. No próximo vídeo, eu vou revelar o que realmente acontece na cabeça de uma mulher nos primeiros 5 minutos depois de conhecer um homem. E por que isso define tudo, mesmo antes da primeira palavra.